Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Seja bem-vindo você, futuro sargento do Exército Brasileiro, você meu amigo, você minha amiga, de norte a sul do Brasil. Estou de volta para mais um simulado comentado ESA, simulado de número 3. Nesse ano de 2021 eu já postei outros 2 simulados, procure aí no canal. Estou de volta para corrigir uma série de assuntos dentro do edital da prova. A maioria dos exercícios que eu selecionei para essa aula de hoje são exercícios de provas passadas, assim você pode treinar a teoria dentro do modelo da prova. Galera, lembrando que em breve eu vou postar as 3 aulas finais do nosso curso preparatório de 2021. Falta a aula de número 9, Brasil República Velha, a aula 10, Era Vargas e o Brasil na Segunda Guerra, e a aula 11, os sistemas econômicos da República. E você sabe, o canal Tudo é História tem um monte de aulas já postadas de cursos passados que você pode assistir para turbinar os seus estudos. Se você quiser se tornar mais um filiado do canal Tudo é História, no plano R$ 4,99 por mês, aqueles que já se filiaram, tem uma galera se filiando, me ajudando, muito obrigado mesmo. Eu já mandei um monte de questão gabaritada, tem aqueles mais antigos que já se filiaram já faz algum tempo, eu já mandei mais de 100 exercícios em PDF e agora, em breve tem uma novidade, muita gente reclamou que não tem cartão de crédito para se filiar e tal, até gostaria, mas não tem como. Eu estou junto com o Thiago elaborando uma apostilinha com todos os exercícios da história da prova da ESA, de 75 até o último concurso, questões gabaritadas. Em breve vai ter a opção para quem quiser comprar via Pix. Eu vou postar um videozinho explicando como vai funcionar em breve, tá bom? Vamos lá, chega de recado. Só o último, obrigado pelos 120 mil inscritos que o canal Tudo é História bateu nessa semana. Quando o canal chegar a 125 mil, vai ter um sorteio super especial aqui no canal, tá bom? Já deixa o seu like no começo da aula, se você não gostar no final da aula, você tira o like, tá bom? Vamos lá! Primeiro exercício da nossa maratona não, né? Simuladão ESA número 3. Depois da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, que colocou os portos portugueses sob controle francês, Dom João determinou a abertura dos portos brasileiros. Essa medida tinha por objetivo, gente, eu já perdi a conta de quantas vezes a ESA já colocou perguntas de período joanino. Quase todo ano cai uma pergunta do período que a corte esteve no Brasil, de 1808 a 21. A corte que para cá, né, fugiu, escapando da invasão napoleônica, Portugal se recusou a aderir ao bloqueio continental. E assim que o Dom João VI chegou em terras brasileiras, ele assinou o decreto de abertura dos portos às nações amigas, permitindo ao Brasil poder estabelecer comércio com todas as nações amigas de Portugal e do Brasil. Bom, pode ser a alternativa A, diminuir o poderio dos comerciantes ingleses no Brasil? Não, não pode, porque foi o contrário. A Inglaterra inundou o Brasil com as suas mercadorias com a abertura dos portos. B, estimular a produção de navios no Brasil. Gente, o decreto de abertura dos portos sem nada tinha a ver com indústria naval, tá? C, recriar o pacto colonial. É o contrário, o Dom João VI quebrou o pacto colonial que prendia o Brasil a Portugal. Permitiu o comércio do Brasil com a França. Gente, essa aí, pelo amor de Deus, né, gente? O Brasil estava em guerra. O Brasil não, o Império Português estava em guerra contra o Napoleão. A corte fugiu para cá para escapar do Napoleão. A resposta correta é a E, atender às necessidades de comércio da corte no Brasil. O Dom João não sabia quanto tempo ele ia passar no Brasil, então ele precisava dinamizar a economia. Por isso que ele quebrou o pacto colonial, que era uma atitude de alto risco para ele mesmo. Vamos lá. Próximo exercício. Assinale dentre as proposições abaixo aquela que relaciona as características descritas no Estado Novo. Gente, essa aqui, até por eliminação, quem estudou na pegada,
até por eliminação acertaria. Lembrando que Estado Novo é o período da era Vargas, que vai de 37 a 45. O Getúlio, nesse período, governou o Brasil com características autoritárias e fascistas. É o período que o Brasil foi para a Segunda Guerra. É o período que o Vargas começou a industrializar o Brasil e deixou o café um pouquinho de lado para investir numa diversificação econômica. Leis trabalhistas, corporativismo, tudo isso é característica do Estado Novo. Uma forte propaganda por meio do DIP, uma propaganda estatal por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda. O Vargas perseguiu opositores. Tudo isso aconteceu no Estado Novo, tá? Mas olha só, por eliminação. Alternativa A. Estabelecimento das eleições diretas. Eu já não ia nem ler o restante, gente. O Estado Novo foi um período autoritário. O Getúlio cancelou as eleições, lembra? Plano Cohen, golpe de Estado. Então não tinha voto, não tinha nem vice-presidente, nem Congresso, nem Senado. O Getúlio governava sozinho, de maneira soberana. Não pode ser A, tá? Vamos descer? Separação entre igreja e Estado, fim da política do café com leite. Até aí, realmente o Vargas realmente não dava muito ouvidos para as ordens da igreja e tal, até. Não estou dizendo que ele era ateu, não é isso que eu disse, mas o Vargas não misturou religião com política. E a política do café com leite acabou em 30, com a Revolução de 30, né? Agora, o problema é encilhamento. Encilhamento foi lá no governo Deodoro da Fonseca, não na era Vargas. Não pode ser aí. Depois, D de dado. O exercício da presidência da República por militares. Milagre brasileiro, gente, milagre econômico, é governo Médici, regime militar, anos 70. Não tem nada a ver com o Estado Novo. C. Abertura política, plano cruzado, gente. Cruzado, Sarney, pós-regime militar, em nada tem a ver com o Estado Novo. Então, até por eliminação, só sobra B de bola. Instauração do estado de emergência, lógico, era uma ditadura. Diversificação da produção agrícola, o Vargas deixou os cafeicultores de lado para investir em outros setores. Estímulo ao desenvolvimento industrial, procede. Populismo era a marca do Getúlio, né? E a simpatia dos trabalhadores ele sempre teve. Então, B de bola. Beleza? Vamos lá. Exercício 3. A política de emissão de dinheiro em grande quantidade que causou uma desenfreada especulação na Bolsa de Valores durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca ficou conhecida como... Olha aí, gente. A ESA também adora colocar perguntas em encilhamento, gente. Encilhamento foi o nome da prática de emissão de papel moeda sem lastro. Lastro é a garantia de que o dinheiro vale alguma coisa. O Brasil não tinha ouro suficiente, não tinha prata, não tinha dólar, e mesmo assim, Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda no governo Deodoro, ele mandou emitir papel moeda e sair emprestando esse dinheiro aí a juros baixos. Porém, era um dinheiro sem um valor forte, não tinha lastro. Ele causou uma das maiores crises econômicas da história do Brasil. A resposta não tem nem como enrolar muito, né, gente? Pelo amor de Deus. É a alternativa A, encilhamento. Você leu o enunciado, emissão de dinheiro sem lastro é encilhamento. Bota na cabeça como um mantra, assim você não vai errar, tá? E até para eliminação, gente. A ESA também, pelo amor de Deus, na hora de elaborar exercício, de vez em quando dá uma preguiça em quem elabora a prova, né? Crise contestada, pelo amor de Deus, gente. Queda do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha falido na época do Dom Pedro I, na época lá do Império, tá bom? Então, encilhamento. A de aprovação para aqueles que estudam no canal mais focado em história na ESA do YouTube. Que falsa modéstia, hein? Sabe quem disse que é o melhor? A minha mãe. Vamos lá. 4. Na República Velha ocorreram vários movimentos contestatórios. Identifique aquele que está localizado geograficamente de forma correta. Quem já fez muito simulado da ESA, ou que dá ouvidos ao que o professor fala aqui nas aulas do canal, já me viu falar mais de uma vez. A ESA, historicamente, cobra, revolta, lugar da revolta. Alguma guerra que o nosso exército já lutou e o lugar que essa guerra e essa batalha aconteceu. Misturando história e geografia. Isso aqui é compreensão histórica? Como é cobrado na prova da SpaceX? Não, o nome disso aqui é decoreba. Vamos ver se a minha mente está treinada.
Pode ser a E, Revolta da Armada Rio Grande do Sul? Não, não pode ser a E, porque a Revolta da Armada foi no Rio de Janeiro, na Marinha de Guerra do Rio de Janeiro, sob o comando do Almirante Custódio de Mello, lá no governo, na transição do Deodoro para o Floriano. Então não pode ser a E. D de dado. Contestado na Bahia? Não, senhor. A Guerra do Contestado foi na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, lá na época do governo do Marechal Hermes da Fonseca. Não pode ser a D de dado. Pode ser a C, Canudos, Minas Gerais? Pelo amor de Deus, a Guerra de Canudos foi no interior da Bahia, lá na época do presidente Prudente de Moraes. Não pode ser a C. Pode ser a B de bola? Muita gente confundiu com a B de bola, né? A Revolução Federalista não foi lá no Sul? Sim, mas começou no Rio Grande do Sul, aquela briga entre Maragatos e Pica-Paus, teve batalha em Santa Catarina e algumas batalhas no Paraná, mas não começou lá, começou no Rio Grande do Sul. Terra boa, tem um monte de gente que acompanha o canal Tudo da História lá no Rio Grande do Sul. Um abraço pros gaúchos, em breve eu vou conhecer Canela e Gramado, me aguardem aí no Rio Grande do Sul, hein? Quem encontrar comigo vai ter que pagar um vinho pra mim aí, hein? Bom, a resposta correta, meus caros coleguinhas, é Revolta da Vacina, 1904, governo Rodrigues Alves, lá no Rio de Janeiro, capital, que eu já estive algumas vezes. Um abraço pro povo carioca que acompanha o canal Tudo da História. A resposta é a A de aprovação, belezinha? Vamos lá. Exercício 5. Sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, pode-se afirmar que, bom, meus caros, o Brasil foi para a guerra durante o Estado Novo Varguista. Mandamos a gloriosa FEB, Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália. O nosso exército sob o comando do general Mascarenhas de Moraes. O Brasil se juntou ao exército americano comandado pelo general Mark Clark. O Brasil foi importante na Batalha de Monte Castelo, Castel Novo, fizemos bonito. O Brasil foi para a guerra porque a Alemanha, incomodada com a aproximação econômica do Brasil e Estados Unidos, americanos bancaram a construção da CSN, e o Vargas e o Franklin Delano Roosevelt estavam muito amiguinhos. Hitler mandou um grupo de submarinos atacarem o litoral do Brasil, um país até então neutro na Segunda Guerra Mundial, e por causa desse ataque covarde, o Brasil declarou guerra às forças do eixo, mandando para a guerra a Força Expedicionária Brasileira, 24.500 homens da FEB e 500 pilotos da gloriosa FAB, Força Aérea Brasileira. Beleza? Bom, aqui não tenho que enrolar muito, né, pessoal? Até por eliminação também, né? A B de bola. O ingresso no conflito deu-se a partir de uma aproximação diplomática e comercial com as potências aliadas, em especial os Estados Unidos, e após o clamor popular decorrente dos repetidos ataques submarinos alemães a navios mercantes brasileiros. E a cobra fumou. B de bola, beleza? Vamos lá. Esse aqui, olha, muita gente errou, hein? Entre as medidas liberais determinadas pelo Ato Adicional de 34, encontra-se a... Primeiro, o Ato Adicional de 34 foi uma revisão na Constituição de 24, 10 anos depois dela, né? Foi em 34, durante o período regencial. Esse ato adicionou coisas na Constituição e mudou outras. A regência trina foi transformada em una. O Rio de Janeiro foi oficializado como município neutro, ou seja, o Rio de Janeiro, capital, era a capital do Brasil, portanto separado da província do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói. Muita gente não sabe disso. Foram criadas assembleias legislativas provinciais, dando mais liberdade para as elites regionais do Brasil. Essas são as principais medidas do Ato Adicional de 34. Alternativa A. Instituição do Poder Moderador? Não. O Poder Moderador foi criado pela Constituição de 24. B de bola. A convocação da Assembleia Constituinte para elaborar um novo projeto constitucional? Não. Não foi criado um novo projeto. Eles acrescentaram coisas na Constituição. C. A eleição de uma regência trina provisória em substituição ao imperador Dom Pedro I? Não. A regência trina provisória
entrou em vigor depois da abdicação do Dom Pedro e era o que a lei dizia. Na ausência do imperador, sendo o substituto menor de idade, uma regência tomaria posse. Mas era para tomar posse uma regência permanente. Mas como a abdicação ali foi às pressas de uma hora para outra, então até que se convocasse os deputados para escolher uma regência trina permanente, foi imposta uma provisória. Então não é alternativa C. E não foi uma eleição para escolher essa regência trina provisória. A lei determinava e escolher ali às pressas até que uma permanente fosse escolhida. Foi um quebra-galho. D de dado é a resposta correta. A criação de assembleias legislativas provinciais é uma das medidas do ato adicional de 34. Então é D de dado a resposta correta. Aí, gente, não precisa nem comentar, né? Extensão de voto a todos os brasileiros, gente, só votava homem e ainda por cima rico que tinha que comprovar uma elevada renda. O voto era censitário. Então não pode ser aí. A resposta correta é D de dado. Beleza? Então vamos lá. Mais um exercício. Movimento que pretendia proclamar a República Baiense, que deveria existir durante a menoridade de Dom Pedro. Com a maioridade seria abolida a República e a Bahia integrar-se-ia ao Império. Não preciso nem dizer para os senhores que rebeliões regenciais caem quase todo ano na prova da ESA, né? Eu acho que esse ano agora vai cair balaiada. Quem acompanha meu canal eu já disse isso. Até gravei vídeos falando da balaiada. Mas vamos lá. Pode ser a A. O que está em cima foi o motivo da farroupilha? Não. A farroupilha começou por causa dos pesados impostos na atividade pecuarista. Os impostos que a regência cobrava no charque. Não pode ser a A. E a farroupilha pretendia separar o Rio Grande do Sul do Brasil permanentemente e proclamar lá a República Rio-Grandense. Não pretendia se separar só até a maioridade do Dom Pedro II, não. Então não pode ser a A. Pode ser a B, balaiada? Não. Porque a balaiada foi no Maranhão, não foi na Bahia. A balaiada foi um movimento desencadeado por artesãos balaios, escravos. Foi um movimento social. Não pode ser a B de bola. Lá embaixo, pode ser a E? Não. A E é a mais grotesca de todas, porque a praieira foi no segundo reinado. A praieira não foi nem durante a regência. Então não pode ser a E. D de dado, cabanagem? Não, porque a cabanagem foi lá no Grão-Pará. Tem nada a ver com Bahia. A resposta correta é C, Sabinada. A Sabinada tem esse nome porque o líder era um médico, o Dr. Francisco Sabino, uma revolta da classe média soteropolitana, lá de Salvador, que pretendia separar a Bahia do restante do Brasil até a maioridade do Dom Pedro II, aí a Bahia voltaria a fazer parte do Império do Brasil. Então, a resposta correta, C, Sabinada. Beleza? Vamos lá. 9. A Constituição de 24, resultante da dissolução da Assembleia Constituinte de 23, marcou o início da institucionalização do poder monárquico no Brasil. Essa Constituição, gente, quando se fala de Constituição de 1824, a primeira da história do Brasil, outorgada pelo imperador em 1824, essa Constituição é marcada pelo quarto poder. Então, além do executivo, legislativo e judiciário, foi criado um quarto poder chamado de moderador. E esse poder moderador dava plenos poderes para o imperador do Brasil, que já tinha o poder executivo, tá? Ele ganha o poder moderador e com ele podia dissolver assembleias, convocar assembleias, mandar demitir primeiros ministros, demitir gabinetes a seu bel prazer. O poder moderador, o texto dizia que era um poder para mediar os outros poderes, só que na prática deu poderes para o imperador do Brasil quase que absolutos. Então a resposta correta é a alternativa A. Criou o poder moderador de exclusividade do imperador, o que na prática significava conceder-lhes poderes quase absolutos. Beleza, pessoal? O canal Toda a História tem várias aulas de poder moderador, hein? Um assunto que cai bastante. Vamos lá. A respeito da Inconfidência Mineira ocorrida no Brasil, colônia, em 1789, pode ser afirmado com correção que, gente,
Inconfidência Mineira é uma das revoltas chamadas de emancipacionistas, aquelas que lutaram para libertar o Brasil de Portugal, né, junto com a Conjuração Baiana, eram movimentos que queriam a nossa independência e a proclamação de repúblicas, inspiradas pelo iluminismo francês, pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos. Mas o que desencadeou a Inconfidência Mineira foram os pesados impostos cobrados por Portugal em cima da atividade mineradora que já estava em decadência. E dentre esses impostos, o mais revoltante de todos foi a cobrança do quinto. Além do quinto, mais revoltante do que o quinto foi a derrama, que era uma cobrança compulsória em cima de impostos atrasados, impostos acumulados. A resposta correta é a alternativa D de dado. A rebelião foi desencadeada em um contexto marcado pela diminuição da produção aurífera é ouro, tá? E o aumento da cobrança de impostos. Já caiu na prova da ESA lá em 2013, exercício facinho para quem tá na pegada estudando aqui no canal Toda a História. E o último exercício, olha aí que maratona top, hein? Quase meia hora de correção de exercício, pô, e aquele like? Né? E o engajamento, mandando nos grupos do WhatsApp para quem está estudando para a prova da ESA. Me ajuda, gente, eu tenho um filho para sustentar, vamos lá. Na província do Rio Grande do Sul, durante o segundo reinado, entre os anos de 35 e 45, ocorreu a mais longa revolução da história brasileira, a Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos. Vários são seus motivos, dentre os quais destacamos o econômico, que foi ocasionado pela... Gente, eu já falei explicando um outro exercício. A Farroupilha, que durou 10 anos, começou na regência em 35 e só acabou dentro do segundo reinado em 45, graças à intermediação do brilhante Duque de Caxias. A Farroupilha, comandada por Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro, pretendia separar o Rio Grande do Sul e proclamar a República Rio-Grandense. Tudo isso começou porque o governo regencial sobretaxou o charque, que é aquela carne salgada que era produzida pelos gaúchos, e com isso eles perderam competitividade com a carne platina que vinha do Rio Grande do Sul, que vinha da Argentina e do Uruguai, perdão. E essa intransigência do governo regencial em tentar explorar os gaúchos por meio dessas pesadas taxas foi o principal fator da famosa Revolução Farroupilha, encerrada em 1845. A resposta correta, você lê aí com... Gente, olha a crise da açúcar no Rio Grande do Sul, gente. Não, né? Jazidas, ouro lá no Rio Grande do Sul? Não é, né? Carne suína? Então só sobra D, né, gente? Taxação elevada do charque no mercado interno. Obrigado pela companhia de vocês. Deixa o like, compartilha, manda no WhatsApp. Em breve eu vou postar a aula 9 com a correção de exercícios de República Velha. Muito obrigado pelo seu engajamento, pela sua ajuda. Tudo que eu faço aqui é pensando em ajudar cada um de vocês. Em breve eu vou postar um videozinho explicando como é que você pode comprar os meus exercícios em PDF gabaritados aí, todas as provas da ESA de 75 até a última prova, tudo gabaritado, bonitinho, uma formatação bem bacana que o Thiago fez. Em breve vou postar um videozinho explicando como é que você pode comprar via Pix. Assim você vai conseguir centenas de exercícios ao mesmo tempo me ajudar a comprar tecnologia para melhorar o canal.